Só um minuto. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui hoje mais uma palestra nesse mês de comemoração do administrador. Nós temos hoje o Felipe Borges, que ele trabalha no CRA, no Conselho Regional de Administração, e ele é responsável pela parte de fiscalização, onde ele vai trazer para vocês uma visão mais tranquila e mais light daquilo que as pessoas imaginam em relação à nossa profissão. Felipe, boa noite, fique à vontade, seja bem-vindo. A ESF agradece a sua participação aqui com nossos alunos. E vocês, alunos, podem ficar à vontade para perguntar, pode levantar a mão ali, pode colocar lá no chat, ou pode para falar. A noite é de vocês. E a sua também, Felipe. Obrigado mais uma vez e seja bem-vindo, e a palavra é sua. Maravilha, pessoal. Boa noite para todos. Meu nome é Felipe Borges, eu sou administrador, eu trabalho no CRA. Agradeço o convite do professor Luiz, sempre foi nosso parceiro de conselho, sempre foi um parceiro profissional, tenho contato com ele, né, de uma forma bem direta, uma relação aí, uma amizade saudável. Agradeço muito, professor Luiz, e agradeço todo mundo que está presente. Hoje, pessoal, o nosso bate-papo aqui é para falar um pouco sobre conselho, tá, profissional, o registro profissional de vocês, falar um pouco da administração como ciência e profissão, trazer a realidade para vocês, né, a realidade nua e crua da administração no Brasil, principalmente no Espírito Santo. E vocês fiquem bem à vontade, né, para fazer perguntas, para colocar questionamentos, posições, tá? Hoje eu estou aqui para fazer um bate-papo com vocês, bem informal mesmo, tudo bem? Vocês aí estão no segundo período, né, Luiz? Segundo período, isso. Administração, estão ainda descobrindo, né, a administração como ciência. Em breve vão descobrir como profissão. Em breve vocês vão ser nossos colegas de profissão, né? E vão estar habilitados pelo CRA. E nada mais justo vocês saberem o que é a habilitação profissional de vocês. O que é o CRA, que muita gente patina sobre isso. Certo? Vou botar aqui uma apresentação, tá? É uma apresentação simples de PowerPoint, com pouca escrita, mas só para guiar a gente. Tudo bem? Me avisa quando vocês estiverem vendo. Show de bola? Isso, maravilha. Então, gente, administração como ciência e profissão. O bate-papo hoje é explicar a administração para vocês, fazendo um leve questionamento. Todo mundo tem um amigo que se perguntou, que já falou assim, já brincou assim, né? Ah, você fez administração porque não sabia o que queria. Isso é uma realidade da nossa profissão, né? Essa brincadeira. Mas por que você fez administração? Você já parou para se perguntar sobre isso? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo e você mesmo tem que responder. E isso é normal na nossa profissão. Por que isso acontece? Vocês já pararam para se perguntar o que a administração estuda? Porque a administração é uma ciência, assim como a medicina, assim como a psicologia. E a administração estuda o quê? Né? A medicina estuda o corpo humano, assim como a psicologia estuda a mente humana. E o que estuda a administração? É isso que falta para a sociedade entender e começar a refletir sobre. Isso também acontece dentro da sala de aula, dentro da cabeça do aluno de administração. A administração estuda empresas, negócios, projetos, principalmente empresas, né? E suas formas de gestão e organização. A medicina, ela é anterior a Jesus Cristo. Então, a sociedade compreende ela de uma maneira muito mais simples. A psicologia, você vê seriado na Netflix, você vê filmes em Hollywood, você entende a psicologia, você entende a advocacia, né, aquelas brigas judiciais nos filmes. E na administração isso não existe no entretenimento. Por quê? Porque a administração não é tão lúdica. Então, quando as pessoas elas falam que faz administração quem não sabe o que quer, não é verdade. Porque as pessoas sabem que as empresas, os negócios e os projetos precisam de administradores. Só que isso não é tão claro na mente das pessoas. E é por isso que você fez administração. Quando você vê, por exemplo, uma empresa grande, uma Apple, uma Google, uma Microsoft, você vê a empresa do lado de fora, né? A filmagem do lado de fora. Você nunca vê ela do lado de dentro funcionando. Por quê? Porque não tem entretenimento ver a administração funcionando, tá? Ainda não tem, né? E essa
percepção sobre a nossa profissão tem esse gap, tem essa carência. É bom vocês saberem disso, né? Que a gente estuda empresas, formas de gestão de organização, a gente estuda negócios. E todo negócio, toda empresa precisa de profissionais de administração. Então você faz um curso de administração porque existe uma demanda gigantesca de mercado. E aí você sabe que você fez administração, que você fez uma boa escolha. Então esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. Você fez administração porque a administração tem uma demanda gigantesca. E mais à frente a gente vai falar sobre essa demanda gigantesca. E muito bem. A administração, assim, só fazendo um resgate bem rápido, histórico, né? Num determinado momento da nossa sociedade, todo mundo trabalhava como artesão, antes da Revolução Industrial. Todo mundo lá, artesão, fazendo sapato, fazendo couro e tal. Quando veio a primeira Revolução Industrial, né, no século XVIII, houve uma mudança muito brusca da forma de produção, certo? E essa mudança muito brusca da forma de produção criou necessidade de gerenciar pessoas, gerenciar recursos financeiros, gerenciar recursos materiais. E aí nasceu a necessidade do administrador dentro dessas organizações, que até então não existia. Então, a nossa profissão, né, a ciência da administração, ela já foi usada, né, há muitos anos, mas ela começou a ser estudada há muito pouco tempo. Então, ela se oficializou como ciência de maneira muito recente. Ela é uma recém-nascida, é uma ciência recém-nascida. E muita gente não entende isso. Fala que, por exemplo, a administração tinha que ser mais valorizada, e ela é mais valorizada em países como Estados Unidos, Japão, Inglaterra. E no Brasil isso ainda está engatinhando. Esse é um grande gap que a gente tem, certo? Mas a gente sabendo que a administração nasceu lá atrás, na Revolução Industrial, para resolver problemas, a gente também cria uma nova frente de reflexão. Porque se o administrador ele entra dentro das organizações para resolver problemas, ele tem que ser um agente de solução e nunca o agente de problema. Só que a gente sabe, por exemplo, que quando um prédio cai, o engenheiro errou. A gente sabe que tem médico que erra dentro dos atendimentos clínicos, a gente sabe que tem advogado que erra dentro da consulta com o seu cliente. E isso também acontece na área da administração. O administrador, que é um agente de solução empresarial e de negócios, ele acaba algumas vezes sendo um problema. E o que o governo brasileiro, né, o que o Estado brasileiro fez para resolver essa situação? Ele regulamentou a nossa profissão em 1965. Ou seja, a Constituição Federal, ela garante o livre trabalho, ofício e profissão de qualquer pessoa quando atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, vão ter profissões que vai existir uma lei por trás dessa profissão que vai normatizar essa profissão. Em 1965, a profissão da administração foi regulamentada por lei. Vocês estão aí hoje, né, na sala de aula de um curso de administração, porque em 1965, o presidente da época entendeu que as empresas públicas e privadas são importantes demais para serem administradas por qualquer pessoa. Ou seja, eu preciso que a pessoa que administre uma empresa, administre um recurso de uma empresa, tenha uma graduação em administração, estude administração, para que aquele agente de solução não seja um agente de problema, porque dentro das empresas, muitas vezes não há tentativa e erro, não há chance de tentativa e erro. O prejuízo social é muito grande. O que é uma profissão regulamentada? Profissão regulamentada é aquela profissão que é criada e normatizada por lei. Por exemplo, eu estou aqui no meu quarto. Meu quarto é todo branco. Se eu contratar um pintor para pintar o meu quarto, ele vai pintar o meu quarto e se ele errar, ele pode fazer de novo. Não houve risco, nem dano para mim e para a sociedade, o erro do trabalho dele. Já o administrador, não. O administrador tem responsabilidades das quais ele não pode abrir mão, porque se ele errar, ele causa um prejuízo para a sociedade. Muitas vezes irreparável. Por isso que a nossa profissão foi regulamentada por lei. E é por isso que vocês fazem 4 anos de curso superior.
Muitas vezes a gente não se pergunta por que eu tenho que fazer 4 anos de curso superior para trabalhar como como administrador. Exatamente pelo motivo de a administração envolve responsabilidades, né, cujos riscos não podem ser tolerados de forma social. A sociedade não pode tolerar riscos na administração. Assim como ela não tolera riscos na área de engenharia, ela não tolera riscos na área da medicina, certo? Da odontologia e outras profissões regulamentadas. Contabilidade, psicologia e assim vai. Show de bola. E a Lei 4769, lá de 1965, que criou a profissão da administração, ela também criou o sistema CFA-CRA, que é um grande imbróglio aí na vida do administrador, que, em geral, 90% sai da faculdade sem saber o que é o Conselho Federal de Administração e sem saber o que é o Conselho Regional de Administração. Só que vocês, hoje, estão tendo a oportunidade de conversar com um agente do CRA. Eu tenho 12 anos de CRA, eu entendo do sistema muito bem. E hoje vocês não podem sair daqui com dúvidas. Por quê? Porque passar essa vergonha, tá? Depois de formado, isso vocês não vão ter. Por quê? Porque hoje vocês podem tirar todas as dúvidas e vocês podem entender o que é a profissão da administração, entender o que é o CRA, o que é o registro de vocês. A gente tem uma confusão enorme quanto a isso. Uma fake news assim danada. E eu vou explicar a melhor forma de vocês entenderem. Tá? A melhor forma do mundo inteiro para explicar o que é um conselho profissional. Quem faz sou eu. Certo? Vou pausar aqui, tá? O compartilhamento. E vou abrir a minha câmera novamente. Vamos lá. Conselho de Fiscalização Profissional. O que é o meu registro? Todo mundo está me vendo? Tem como aumentar a minha tela aí? Sim. Não sei se dá para aumentar a minha tela. Tá, eu vou deixar pequenininho mesmo, tá bom? Eu vou ensinar para vocês a melhor forma do mundo de vocês saberem o que é o Conselho de Fiscalização Profissional. O que é a habilitação de vocês, tá bom? Vocês já ouviram falar de Detran? Detran é o órgão que fiscaliza o trânsito. Carteira do Detran. Todo mundo conhece a carteira de motorista do Detran? Sim. Maravilha. Sim. O CRA é a mesma coisa. Ponto final. O Detran nasceu para habilitar o motorista, para fiscalizar o trânsito e para disciplinar os maus condutores. O CRA nasceu para habilitar o administrador, para fiscalizar o exercício da administração e para disciplinar os maus administradores. Show de bola? Todo mundo entendeu? Melhor que isso, impossível. O CRA nasceu para regulamentar a profissão, para tornar a profissão tranquila. O trânsito seria um caos se não fosse o Detran. A administração também seria um caos se não fosse o CRA. O CRA nasceu para essa finalidade. Show de bola? Todo mundo entendeu? Muito simples. É só comparar com o Detran. Por isso que o registro no conselho ele é obrigatório. Assim como para dirigir é obrigatório ter a carteira do Detran. Show de bola? Maravilha. Vou voltar aqui para minha tela aqui. Show de bola. Todo mundo vendo aí, né? Sim. Maravilha. Sim. E aí, gente, uma das grandes confusões que a gente vai desembaraçar agora é o que é o Conselho Federal de Administração e o que é o Conselho Regional de Administração. O Conselho Federal de Administração, ele é o órgão que cria as normas, as regras. É o órgão que coordena os CRAs. Ou seja, ele cria a norma da profissão e ele coordena os trabalhos dos CRAs, os regionais. Já os regionais, como o CRA do Espírito Santo, tá? Ele tem a função de garantir uma boa administração, cumprir a regra do CFA, cumprir a lei em prol do interesse público. O que o CRA faz? O CRA habilita o profissional, fiscaliza o exercício da profissão e disciplina o mal profissional. Igualzinho o Detran. Igualzinho.
Gente, olha, pagar mico, tá? Vocês vão ver muito profissional de administração pagando mico na área. Que é o quê? O CRA não dá piso salarial para o profissional da administração. Já ouviu isso, professor Luiz? Sim, já ouvi sim. Pois é. Vamos fazer vamos fazer a mesma analogia. Lembra do Detran? Pensa no motorista de ônibus. Quando ele quer aumento salarial, ele vai reclamar no Detran ou ele vai reclamar no sindicato? Todo mundo sabe que o motorista de ônibus vai fazer piquete no sindicato e não no Detran. Na administração, isso se inverte. Todo mundo acredita que é o CRA que luta por isso. São profissionais mal instruídos, tá bom? E vocês não vão passar essa vergonha. Isso já aconteceu em processo seletivo do entrevistador perguntar se a pessoa sabia o que era o CRA, para ver se o profissional cometia essa gafe. Vocês que estão tendo aqui a palestra de hoje não vão cometer essa gafe. O CRA não nasceu para dar benefício ao profissional, tá bom? Não nasceu. Existem benefícios envolvidos, claro, mas piso salarial não pode ser um deles. Por que não pode ser um deles? Porque o CRA é uma autarquia federal criada por lei e ele não pode entrar dentro da competência legal do sindicato, que é uma outra lei. Show de bola? Melhor que isso, impossível de entender. Se você me permitir, Felipe, nós estamos vendo aí a questão dos enfermeiros. Sim. Então, eles estão brigando por esse piso, está brigando, e outros que tem por aí. E nessa briga toda, o maior prejudicado é justamente o profissional. Então, a minha dica é a seguinte: seja bom e ganhe bem. Seja bom e ganhe bem. Eu vou falar disso já. Isso aí. O piso salarial, ele é algo muito complexo, tá bom? É muito complexo. Existem vários tipos de profissionais, níveis de profissionais, existem vários tipos de empresas, de plano de cargos. Então, você padronizar isso na área da administração é um pouco complicado, e o sindicato dos administradores, eles não entraram num consenso capaz de sustentar piso salarial para o administrador. E o CRA não pode entrar nessa luta, tá bom? Não pode porque a lei não deixa. Beleza? É desvio de competência. Uma outra dúvida muito comum: quais são os campos da profissão da administração? Bom, a lei que criou a profissão da administração colocou campos regulamentados, privativos, de atuação do profissional. São eles: a administração da produção, muito comum nas indústrias, tá? Muito comum nas startups, mais enxutas, que trabalham com metodologias ágeis, tá bom? A organização e métodos, famoso OIM ou OSM, também com desmembramentos de gestão de processos, gestão de qualidade, né, mapeamento e modelagem de processos, OIM. Marketing, a famosa administração mercadológica, que estuda o mercado, certo? Foi regulamentado na lei da administração, lá de 65. A administração financeira e orçamentária, muito comum também dentro das organizações. A administração de materiais, muito comum com a nomenclatura de suprimentos, e daqui nasce o ramo da logística, que também é um ramo de atuação profissional da administração, e um ramo de fiscalização do CRA, tá? Administração de materiais, suprimentos e logística. E a queridinha, né, o recursos humanos, regulamentado na lei do administrador. Ah, mas eu conheço um cara que atua na área de recursos humanos e não é administrador. Pois é, ele é ilegal. Por que é ilegal? É porque o Felipe está falando? Não, é porque a lei está falando. A lei regulamentou recursos humanos em 1965 como administração de pessoas. E qualquer nomenclatura posterior a isso é uma tentativa de ludibriar, né? Recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de gente, e assim vai. Desses campos aqui, gente, tem uma
tem um fator que eu gostaria de tratar com vocês. É muito comum o profissional de administração se formar e achar que o mercado vai contratar ele como um administrador, famoso CBO 2521, Classificação Brasileira de Ocupações. Vocês vão achar vagas com a nomenclatura administrador dessa forma escrito? Vão, mas é muito raro, tá bom? Vocês não vão achar como administradores. Vocês vão achar como analista de produção, analista de organização e métodos, gerente de marketing, analista financeiro, coordenador logístico, supervisor de suprimentos, analista de recursos humanos. Não é verdade, professor Luiz? A gente vai encontrar os campos da administração, os cargos, com nomenclaturas já desmembradas. E isso ninguém me falou quando eu fazia administração. Quando eu me formei, um grande erro meu foi buscar vagas com a nomenclatura administrador. O administrador generalista. Isso existe? Sim. Só que ele está cada vez mais raro. Hoje as empresas querem administradores mais especializados em alguma área. Então, se você está fazendo o curso e ainda não decidiu qual área da sua aptidão, do seu domínio maior, né, busque dentro do curso, junto com os professores, tentar entender qual é a área de maior aptidão que você tem. Essa é uma grande dica que eu posso dar para vocês. Se eu pudesse voltar no tempo, há 12 anos atrás, eu voltava e falava isso para mim mesmo. Tá? Hoje o mercado está tão volátil, tão dinâmico, que, por exemplo, o cargo de analista de recursos humanos, às vezes, nem é utilizado dentro das empresas. Às vezes, os cargos utilizados para recursos humanos são as suas sub-áreas. Como assim? Em vez de eu contratar 3 analistas de recursos humanos, eu vou contratar um analista de recrutamento e seleção. 2, eu vou contratar um analista de treinamento e desenvolvimento. E o último, eu vou contratar um analista de remuneração e plano de cargos. Ou seja, aquela ideia de que você vai ser contratado como administrador já caiu por terra. Vai ser analista de alguma área da administração. E hoje as empresas mais dinâmicas já estão usando o termo analista de alguma sub-área. Seja na área de recursos humanos, por exemplo, recrutamento e seleção, ou treinamento e desenvolvimento, ou remuneração em plano de cargos. Felipe, a Marcela levantou a mão aí. Marcela, quer fazer uma pergunta, Marcela? Eu não estou vendo vocês não, pessoal. Sim. Vamos lá. Ei, você falou do campo de atuação profissional da administração. Agora você me fala, qual é a área da administração mais relevante para o mercado de trabalho? Mais relevante. Olha que pergunta maravilhosa. Vamos lá. Pessoal, a área mais relevante, recursos humanos e administração financeira. Tá? Curto e grosso. A gente sabe que o recursos humanos, ele tem uma diplomacia, tá bom? Todas as empresas têm área financeira e de recursos humanos. Esse é um primeiro ponto. Então, se você quiser se especializar nessas áreas, você vai ter uma maior fonte de empregabilidade, tá bom? Agora, a área de recursos humanos, ela garante uma diplomacia do profissional e esse profissional consegue crescer de uma maneira mais apoiada pelos seus pares ali, pelos seus colegas. Já a área financeira, geralmente, é o profissional que tem que é mais metódico, que tem uma metodologia mais restrita e acaba virando os diretores, né, executivos e presidentes das empresas. Tá bom? Essas duas áreas. Recursos humanos e administração financeira. Agora, eu já vi, por exemplo, um administrador que ganhava 80 mil reais aqui no Espírito Santo com a administração da produção. Sabe? Uma grande empresa aqui da Serra. 80 mil reais. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Né? Só que é em 1 milhão. Porque não era uma pessoa normal. Era um cara
cobra. Sabe quem é o cobra? É o fera. É o que o professor Luiz. Seja muito bom. Se você for muito bom, qualquer área, você vai ter empregabilidade e você vai ganhar bem. Tá bom? Qualquer área. Por quê? Porque essas áreas, todas elas existem dentro das empresas. Por exemplo, a mais tímida aí, vamos botar tímida essa palavra, mas não é tímida que eu queria falar, não. É organização e métodos. Por quê? Porque a organização e métodos está muito voltado à metodologia científica de estudo. Mas a gente vê, por exemplo, mapeamento e modelagem de processos. Eu já vi profissional ganhando muito dinheiro com isso. Consultores saindo do Espírito Santo e indo para Brasília para fazer mapeamento e modelagem de processos, para assinar por ISO 9000, 9001. Por quê? Porque são profissionais de ponta em organização e métodos. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou no CRA há 12 anos, já conheci muitos administradores, já conheci muitos empresários, certo? Eu conheço um profissional de ponta em recursos humanos na área de plano de cargos e salários. Você sabe quem é, professor Luiz? Rapaz, eu já ouvi falar aí desse cara aí. Inclusive, ele já deu até aula para você, se eu não me engano. Pois é, o professor Luiz é um profissional de ponta, certo? Em plano de cargos e salários. Por quê? Porque tem uma metodologia de remuneração, de estabelecimento de remuneração que eu não vi em outros profissionais de recursos humanos. E eu já tive contato com muitos profissionais de recursos humanos. E me surpreendeu. Felipe, a minha vida profissional, eu comecei na área de finanças, então eu fui analista financeiro, analista de custo e orçamento, depois eu virei gerente financeiro, só que aquilo que você falou, a necessidade do ser humano, do ser humano estar bem. E aí eu fui me desviando para a área de recursos humanos, onde na área de finanças eu estou há 28 anos, e na área de recursos humanos eu estou há 12 anos. Então, assim, eu fui nas duas áreas, né? Sim. E na área de recursos humanos, das ferramentas mais utilizadas, eu desenvolvi a minha metodologia. No caso de plano de cargo e salário, eu fui acertos e erros, depois acertos e acertos, até desenvolver a minha metodologia, mas eu utilizei muito cálculo financeiro. Esse é o diferencial. Sim. Não sei se você lembra, foi bastante cálculo mesmo, estatística a mais apurada possível. Sim, eu me lembro, claro que eu me lembro. A administração financeira criou uma base, inclusive ali, né, sua expertise de Excel, para você conseguir colocar metodologias, né, de plano de cargos e salários, na hora de estipular salário, que eu nunca tinha visto antes de uma maneira tão prática, sabe? Já tinha visto softwares ou empresas que cobram uma fortuna para fazer isso. Mas um profissional, consultor, fazer isso, né, e sustentar a sua lógica, né, não é qualquer um. E a gente sabe, né, Luiz, que quando a gente reconhece uma pessoa que é fora da curva, né, o outlier, os famosos outliers, claro, a gente reconhece eles. Eu reconheço eles. Você também reconhece, certo? E a grande dica que eu dou para os alunos hoje é buscar ser um outlier, né? É buscar ser um cara fora da curva. Por quê? Porque o profissional generalista ele já não existe mais. Então você já tem que brigar por dentro de um setor. E dentro dos setores, quem vai se destacar é aquele cara que é um especialista em alguma sub-área, né? Dos campos aqui da administração. Por exemplo, o professor Luiz ele é muito bom em plano de cargos e salários, mas às vezes quando vai falar sobre higiene do trabalho, né? E folha de pagamento, talvez o professor Luiz não queira mais, sabe? Ele não fala, isso aí é uma área de recursos humanos que eu, né, de departamento pessoal, que eu não tenho mais interesse. Por quê? Porque ele já se especializou em uma sub-área. Então, a grande dica é, se especialize em uma área e tente buscar ao máximo uma sub-área. Tá? A grande dica que eu dou para vocês. Se você me permite, Felipe, para acrescentar na sua dica, o que eu aprendi além foi aquilo que eu busquei fora da sala de aula. Então, aquilo que é levado para a sala de aula é igual para todo mundo. Então, todo mundo vai saber daquilo. O que me fez destacar é o que eu busquei fora dela. E para complementar, uma frase que eu uso muito nas minhas palestras, o que faz você crescer não é o que você sabe,
que faz você crescer é justamente o que você não sabe ainda. Porque o que você sabe te levou até onde você está. Ponto. Eu quero crescer, o que me impede de crescer não é o que eu sei. O que me impede de crescer é o que eu ainda não sei. E aí eu corri atrás e fui aprender. Perfeito. É isso aí. Sabe? Trazer para vocês, assim, uma realidade, tá? Então, a gente tem uma profissão que não caiu nas graças da cultura social ainda. Uma cultura social você desenvolve em 200 anos. O CRA não consegue orientar a sociedade, fiscalizar a sociedade num ritmo que o resultado de valorização profissional seja de curto prazo. Então, é você e você. Não tem outro, não tem CRA do seu lado. O CRA, ele vai te habilitar, ele vai te colocar no mercado de forma legal, e quem vai fazer o espetáculo é você. Uma grande oportunidade que você tem, né, oportunidade e desafio da nossa profissão, que a gente tem que falar de forma aberta. O grande desafio, na verdade, vou começar pelo desafio, é que existe uma massa de diplomados de outros cursos que não gostaram, não curtiram as suas profissões e que tenta entrar na área da administração. Então, quando você for lutar por um cargo, qualquer cargo desses que vocês estão vendo aí dos campos da administração, vocês vão ter uma concorrência de profissionais da administração, às vezes bons, às vezes não tão bons, e de profissionais fora da área da administração. Esse é o grande desafio da nossa profissão. A gente compete com os nossos pares, os nossos colegas de profissão, e com pessoas que escolheram a profissão errada e que querem agora entrar na área da administração. Certo? Desculpa, o Cauã levantou a mão aí. Cauã, quer fazer alguma pergunta? Eu não estou vendo, não, vocês me avisam. Pode deixar, eu te aviso. Claro. Vamos lá, Cauã. Não, foi sem querer. Nem percebi, não. Desculpa aí. Tudo bem. Tá tranquilo. Vamos lá. Então, o grande desafio da nossa profissão é essa. A gente vai concorrer o tempo todo com muitos profissionais, mas muitos profissionais mesmo. E qual que é a oportunidade? A oportunidade é que a administração ela existe em todas as empresas, em grande quantidade. É diferente, por exemplo, do médico veterinário, que é muito específico, do oceanógrafo, que é muito específico, do biólogo, que tem um campo de atuação muito específico. O administrador ele atua em todas as áreas, em todos os segmentos empresariais. Toda empresa precisa de profissionais de solução, todas elas. Então, essa é a grande oportunidade que a gente tem junto à profissão. Nós vamos concorrer com muitas pessoas fora da nossa área, mas a gente vai ter uma quantidade de vagas ali o tempo todo latente muito grande. E aí fica uma reflexão. Se você está concorrendo a uma vaga de recursos humanos, tá? Contra, né, um profissional do direito e você perde essa vaga, você vai ficar muito chateado, porque o profissional do direito não tem nem o direito de atuar em recursos humanos. Mas você tem que fazer uma autorreflexão, porque aquele cara não estudou 1 minuto de recursos humanos em todo o curso dele, e de alguma maneira ele estava mais apto para aquele cargo do que você. Isso é uma reflexão nossa, porque é a gente que estuda recursos humanos, é a gente que estuda administração de materiais, a gente tem que fazer valer o que a gente tem de especialidade. E aí você vira o fera exatamente para se impor, e você não sofrer com essa desigualdade da nossa profissão, certo? A Marciana levantou a mão aí. Vamos lá, Marcelo. Marciana. Sim. Assim, tipo assim, eu entro numa empresa tal, aí eu estudei uma outra coisa, mas eu não estou me envolvendo naquilo. Mas assim, o que a empresa leva mais em conta? O administrador, e para que serve as ciências contábeis? Não entendo. Não entendi sua pergunta. Não, eu falo assim, ciências contábeis servem para quê, primeiro? Ciências contábeis? Ciências contábeis é uma área conexa à gestão financeira, tá? A contabilidade,
A contabilidade, ela veio complementar, né, a gestão financeira. Por quê? Existem critérios que o governo estabeleceu, na verdade, o Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu, para as empresas conseguirem prestar contas. É uma ação muito mais de burocracia do que uma ação de gestão. E aí que você começa a diferenciar um profissional administrador de um profissional de ciências contábeis. Tá? Burocracia de um lado, gestão do outro. Tá bom? Posso complementar, Felipe, para clarear para o Marciano? Eu estou no 7º período de ciências contábeis, né? E, Marciana, as ciências contábeis, ela registra os fatos contábeis. Todos os fatos contábeis que ocorrem na empresa, ela registra. Então, ela é uma registradora de fatos. Ponto. Aonde entra o administrador? Ele pega esses fatos e traça as estratégias. Ele pega os relatórios contábeis e traça suas estratégias de orçamento, de previsão de faturamento, de previsão de gasto, de contabilidade de custo. Existem 3 tipos de contabilidade. Contabilidade financeira, que serve para o fisco, contabilidade de custo, que serve para apurar custo e formar preço, e a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial, onde emite os relatórios gerenciais. Aí entra o administrador. Então, eu pego todo aquele compilado de lançamentos contábeis que o contador fez e começo a traçar os meus relatórios, que a contabilidade não mostra. Então, eu vou dar um exemplo para você. Aqui na faculdade, nós temos os cursos. Então, nós temos lá o faturamento de cada curso. O custo marginal. Se eu acrescentar um aluno a mais no curso, o que isso vai refletir na minha receita? Isso é chamado de alavancagem operacional. A alavancagem operacional é na área da administração. Então, o contador, ele vai lá e coloca assim, tais alunos pagaram mensalidade, tais foi o faturamento. Os gastos ocorridos foi esse, o registrado foi esse. Pronto. Ele apurou os fatos. O administrador pega aquilo ali, esmiuça aquilo e emite os relatórios gerenciais para as tomadas de decisões. Isso aí. Para resumir, né? As atividades do contador são mais cartoriais, são mais de regras. E a atividade do profissional de administração é mais de solução, de criação, de inovação, de planejamento. Tá? São chamados PCP, são os procedimentos contábeis padrões. PCP, procedimentos contábeis padrões. O cartorial burocrático não é o. Não tem a conotação ruim, tá? É a conotação restrita à regra. Tudo bem? De natureza restrita à regra. Não desmerecendo, tá, Marciano? Porque não desmerecendo. Isso é restrito à regra. O contador precisa registrar os fatos contábeis. Sim, entendi. E a segunda pergunta sua, pode repetir? Como assim, a segunda pergunta? Porque você falou uma pergunta extensa, depois você falou assim, diga primeiro como funciona a contabilidade. Não, sim, eu falei assim, mas ele não tinha entendido, aí eu repeti assim, deu um resumo, entendeu? Mas eu entendi que o administrador é assim, é mais elaborado numa empresa do que o contador, né, no caso. Não vamos dizer mais elaborado, nós precisamos dos contadores para a gente emitir nossos relatórios. Eles são complementares. Sem a contabilidade, você fica no escuro. Isso aí. Sem a contabilidade, você não consegue administrar nenhuma empresa, tá bom? Sim. Mas vamos lá. Voltando ao que a gente estava falando, das oportunidades e desafios, né? A oportunidade é que a administração, existe uma gama enorme de áreas que você pode atuar. Vários cargos e várias quantidades de vagas de cada cargo. E as dificuldades é que você vai concorrer com profissionais de outras áreas que não gostaram das suas profissões, né, e acabam tentando entrar na área da administração. Isso o CRA trabalha, a gente vai falar já, né, sobre as formas de fiscalização do Conselho, tá? Mas isso não é fácil de ser resolvido, porque isso é uma questão cultural. Isso não é uma questão de cumprimento de regra apenas. Tudo bem? Para vocês entenderem que, só para fechar essa questão, da dica, né, de vocês serem o melhor do melhor de uma área que você domina, tá? E não buscar ser o administrador generalista, existe uma historinha que é o seguinte: quando você vai contratar, vamos supor, um pintor de parede, você vai pintar a sua casa, você precisa de um pintor. Você vai contratar o pintor, você tem
5 opções de profissional. Você nunca contrata 2 deles, você só contrata um, certo? A mesma coisa acontece no mercado da administração. Você nunca vai... eu sou muito bom nisso, eu sou o segundo melhor da minha turma. O primeiro melhor está empregado. O segundo melhor, não sei. Por quê? Porque as vagas, elas sempre são para uma contratação. É muito raro uma vaga para 2. É muito raro contratar o melhor e o segundo melhor. Sempre para o melhor. O melhor sempre vai ser preterido no recursos humanos. E o professor Luiz, por exemplo, tem, né, uma experiência muito mais vasta do que eu. O professor Luiz consegue, com certeza, estou afirmando, ele consegue perceber quem é um profissional fora da curva. Ele sabe, ele consegue perceber. Porque eu também consigo. Pois é, o recursos humanos da empresa, a área de recrutamento e seleção, também consegue perceber quem é fora da curva e quem não é. Não tem migué dentro do processo de seleção de pessoas. Estou participando de um processo seletivo e o cara tá, né, não entendo muito bem e o cara está comprando. Não existe isso. O recursos humanos é perito em fazer esse tipo de interpretação. Então, dica, se especializem em alguma área. Sejam o fera nessa área, tá? Sejam o cobra. E aí, gente, passando aqui o slide, trazendo aqui para o CRA. O CRA tem várias frentes de fiscalização do exercício profissional. Várias frentes. É igual um polvo. Cada braço do CRA trabalha em alguma ação de fiscalização. Hoje eu sou fiscal, né? Eu tenho meu credencial de fiscal. Não trabalho com fiscalização direto, tenho minha credencial. Eu trabalho com código de ética. O professor Luiz sabe disso. O professor Luiz já participou dos nossos trabalhos de código de ética. Tá? É um braço da fiscalização. Um outro braço é a responsabilidade técnica, onde a gente fiscaliza os profissionais responsáveis pelas empresas de administração, consultoria, administração de condomínios, de locação de mão de obra. Tá? Existe um braço que a gente fiscaliza concursos públicos, existe um braço que a gente fiscaliza licitações, e existe um braço que a gente fiscaliza a supervisão do estágio, o estágio supervisionado. O aluno de administração que está saindo ali, né, faz o estágio, e o CRA fiscaliza essa forma, né, de atuação do aluno. E o braço mais forte do conselho, que mais demanda, né, uma energia, é a falta de habilitação, seja de pessoas físicas ou de jurídicas. Sabe a carteira do CRA que eu mostrei? Mostrei para vocês, depois eu vou mostrar de novo, tá? Se a pessoa atua na área da administração e não tem a carteira, recebe um auto de infração com multa. A multa está beirando quase R$5.000 hoje. Ou seja, eu fiz, sei lá, um curso de biologia. Não gostei de biologia, quero entrar na área da administração, não vou fazer um curso de administração, vou entrar como um gestor direto, gestor, sei lá, administrativo, certo? O CRA vai fiscalizar, vai emitir uma multa e esse cara vai pagar. Até ele sair do cargo, esse cara vai pagar. É assim que funciona. A falta de habilitação de pessoas jurídicas são as empresas que atuam na área da administração e são fiscalizadas pelo conselho para ter registro no conselho e apresentar um administrador responsável técnico, ou a falta de habilitação de pessoas físicas. Seja de um bacharel, eu fiz o curso de administração, mas eu não quero ter registro no CRA. Multa nele. É igual o Detran. Você pode fazer o curso de direção de trânsito. Se você não passou na prova para ter sua carteira e você for pego numa blitz, você vai pagar multa. A mesma coisa no CRA. Essa é a frente de fiscalização mais forte, é a que a gente mais tem fiscais envolvidos. Eu trabalhei nela durante muitos anos, né? Hoje eu estou focado mais em código de ética, né? Que é uma outra área de fiscalização, é a área de disciplina profissional, né? Vou passar aqui. O código de ética vocês vão estudar ainda no curso de administração. É ele que guia e orienta o profissional de administração. Ele é a lei máxima, é a carta magna. É como se fosse o código de trânsito do Detran. É por meio dele que você vai se guiar nos comportamentos, nas decisões da administração, e é por meio dele que você vai ser penalizado, se você cometer um deslize.
Sabe esse monte de médico aí que é pego fazendo, abusando de paciente? Além de ser um crime, é uma infração ao Código de Ética da Medicina. E aí o CRM puxa a orelha desse médico, tira o registro profissional desse médico. A mesma coisa acontece com os administradores. O CRA nasceu para garantir que o administrador exerça a profissão de uma maneira otimizada, certo? Sem tentativa e erro, sem ludibriar a sociedade, sem passar perna em ninguém. E quem garante isso é a força do Código de Ética. Hoje, eu atuo com o Código de Ética no CRA do Espírito Santo, tá? Eu sou fiscal que lido com isso lá. Eu sou referência no Código de Ética. Se precisar de mim, tá, Luiz? Para falar só sobre Código de Ética, a gente faz uma palestra, um bate-papo, o que for. Sobre Código de Ética, eu estou disponível. Tudo bem? É uma das áreas. Sim, já está anotado mais para o futuro, para a gente falar disso, que é de grande importância. Com certeza. Você já tem experiência no Código de Ética, a gente já passou por um tribunal de ética, né? Que é sigiloso, mas a gente pode falar que o professor Luiz já tem essa experiência, certo? Só para o pessoal entender, quando você, administrador, se você ferir o Código de Ética, você é julgado por isso. Isso aí. E aí tem todo o processo. Vamos lá? Uhum. Deixa eu passar aqui. Essa aqui é a carteira do CRA. Eu mostrei para vocês a minha, mas a qualidade provavelmente não ficou muito boa. Essa é a carteira azul do administrador, tá bom? Que é o que vocês vão receber. Vocês fazem 4 anos de curso, gente. 4 anos de curso para botar 3 letras na frente do nome. ADM. É com essa carteira que você bota ADM na frente do nome. Ah, eu botei ADM na frente do meu nome, não tem a carteira. Falsidade ideológica. Cuidado, é crime. Ministério Público está de olho, tá bom? Tem carteira do CRA, você vai ter um registro profissional, você vai ter um número de registro, você vai botar ADM na frente do seu nome, tá bom? Tem um monte de gente que fala que é administrador. Lá no LinkedIn, já ouviram falar de LinkedIn? LinkedIn é uma mentiraiada danada, muito grande. Só é administrador quem tem a carteira do CRA. A faculdade, quando você se forma, ela vai te dar o diploma de bacharel. Você vai receber o título acadêmico de bacharel. O CRA, por força de lei, te concede o título de administrador por meio da carteira. Show de bola? Alguém levantou a mão aí? Pode ler para mim, professor? Gisele, É que eu fiquei... Então, é que eu fiquei pensando assim, por exemplo, se eu quisesse dar aula, me formei em administração, mas eu quero dar aula, dar aula como professora, para uma faculdade ou talvez para um curso técnico, eu realmente preciso também ter a carteira? É importante ter? Então, todo mundo tem que lá. ter, né, no geral. Então, vamos lá. Isso quem está falando não sou eu, isso quem está falando é a lei, tá bom? A lei que criou a profissão da administração, depois ela foi complementada por meio de um decreto presidencial. E esse decreto, 2 anos depois da criação da lei, em 1967, ele coloca que todos os professores que dão aula em matérias técnicas da administração têm que ter registro no CRA. É isso aqui, ó. Essas são as matérias técnicas da administração. Se você escolher uma dessas áreas e você é professor de administração, bacharel em administração, você tem que ter o registro no CRA para dar aula nessas matérias aqui, tá bom? Isso quem está falando é o decreto, artigo 3º, a linha E, tá bom? Precisa sim. Ok. Vamos lá. Gente, quem não tem registro no conselho e quer atuar na área da administração, vai ser caracterizado como exercício ilegal da profissão, tá bom? Vai ser fiscalizado pelo CRA. O CRA é um órgão público que tem convênios públicos, convênios de cooperação técnica, e consegue chegar até os profissionais que não têm registro. Tudo bem? O diploma não habilita o exercício profissional. Tá bom? Quem habilita é o CRA. Nasceu para isso. Lembra do Detran. Essa é a carteira de estudante. Ah, Felipe, eu estou no 2º período ainda e eu não posso aproveitar tudo que o CRA tem a me oferecer. Pode sim. É só entrar no site do CRA, tá bom? Lá no site do CRA, você vai clicar em
cadastro de estudante. Você recebe de graça uma carteira de estudante do CRA. Para que serve, Felipe? Serve para você aproveitar todos os benefícios que estão envolvidos junto ao CRA. Ou seja, o administrador que tem essa carteira aqui, ele tem uma série de benefícios profissionais, porque o CRA consegue esses benefícios, tá bom? Por ser um órgão de fiscalização profissional. E o estudante de administração consegue parte desses benefícios com a carteira. É gratuita, não tem custo. É só entrar no site do Conselho e pedir, tá bom? O que é um benefício do CRA? Eu vou trazer aqui para vocês alguns dos mais relevantes benefícios do CRA, tá bom? Academia Corporativa da Administração e CRA Educa. Ou seja, você pode fazer cursos gratuitos com a carteira, seja a carteira profissional ou a carteira de estudante. Como assim, Felipe? Quando vocês chegarem lá no sexto, oitavo período, o professor Luiz vai falar o seguinte: gente, vocês precisam ter horas complementares. Isso é o terror da administração. Que é o quê? Você ter curso e você ter um certificado desse curso, que são horas complementares, fora da faculdade. Isso é o terror. O que a maioria não sabe é, com a carteira de estudante, você consegue fazer esses cursos todos gratuitos. E você pode pegar o certificado desses cursos gratuitos e usar para bater nas horas complementares. Isso é muito legal. A gente tem 2 fontes de cursos gratuitos, muito interessantes, tá bom? Que vocês fazem de graça. Por exemplo, o colega vai fazer, quer se especializar na área financeira, certo? Quer se especializar na área financeira. Para atuar na área financeira, tem que dominar Excel. Você pode entrar ali no CRA Educa e fazer um curso básico, intermediário, avançado de Excel, de graça. E o certificado você usa para bater as horas complementares e se graduar no curso de administração. É um benefício bem legal. Carteira de estudante garante os cursos gratuitos do Conselho. Tá? Esse daqui é o grande carro-chefe dos benefícios, ADM Empregos. Vocês entram no site do CRA, vai ter um link lá, ADM Empregos. Sou eu que alimento o ADM Empregos. Eu sempre passo para a gente quando você me manda. Isso, continua, pode continuar. Manda para todo mundo, professor. Por quê? Porque a sociedade é carente de estágio e de emprego na área da administração. Às vezes, o nosso público não sabe nem diferenciar o que é um cargo da administração e o que não é. O que eu faço? De tempos em tempos, semana sim, semana não, às vezes 10 dias, às vezes de 15 em 15, eu entro na minha base de informações, certo? Vasculho todos os sites que estão contratando profissionais, pego as vagas da área da administração, tiro as vagas ruins, tá? Seja vaga de emprego, seja vaga de estágio, e publico isso lá no site do CRA do Espírito Santo. Se chama ADM Empregos. É hoje o link mais acessado de todo o site do CRA, do Espírito Santo, ADM Empregos. Vou mostrar para vocês como é que funciona. É mais ou menos isso daqui, quando vocês entrarem. Vai estar lá, ADM Empregos, vai ter o cargo, o nome do cargo, a empresa que está contratando ou intermediando o cargo, ali a cidade, certo? E a data da vaga. Por exemplo, esse daqui, analista de remuneração e benefícios. É uma vaga de emprego, né? Lá da Autoglass, Vila Velha, super conceituada, que foi publicada há 6 dias atrás, certo? Se é a sua área de expertise e domínio profissional, essa área, ela é sua. Você entra, vai lá, se inscreve. Você não precisa vasculhar todo o mercado capixaba para ir atrás de emprego. É só você entrar no ADM Empregos, que eu já faço isso por você. Show de bola, isso é um benefício e tanto. É o que o pessoal mais procura o site do Conselho hoje. Tá? Outros benefícios que valem a pena, né? Menção honrosa. Tá? A gente tem um clube de descontos, ou seja, lá tem uma lista de empresas que dão desconto. O carro-chefe dos descontos, Plano de Saúde Unimed. Por quê? Porque os conselhos profissionais garantem uma mensalidade diferenciada na Unimed, de até 30% de desconto. Não existe desconto maior do que dos conselhos profissionais. CRA, CREA e CRC.
tá? É o só grande carro-chefe. para acrescentar, Felipe, o plano de saúde meio da minha família é da Unimed com o convênio de CRA. Isso aí. No meio da empresa que eu trabalhei, consegue um preço tão abaixo do que o que eu consigo pelo desconto de CRA. Isso aí. É o que o pessoal mais gosta dos benefícios de descontos, tá bom? Existe o clube de vantagens, existe o clube de descontos. Entrando no site do conselho, você vê o que a sua carteira profissional ou de estudante te garante aí, né, de benefício. Lembrando que o CRA não é um órgão criado para dar benefícios. Ele faz isso por conta de conveniências que ele foi construindo ao longo do tempo por ser um órgão de fiscalização profissional. Por exemplo, no caso da Unimed, a Unimed sabe, por exemplo, que profissionais de profissão regulamentada ganham melhor, se alimentam melhor, praticam esporte, e aí você pode dar um desconto sabendo que ela vai que esse profissional vai trazer, né, um custo menor para a empresa, entendeu? Então o Conselho de Fiscalização Profissional acaba sendo favorecido em relação a isso. Outras ações que o CRA faz, né? As câmaras temáticas de conhecimento, que o professor Luiz conhece da DRH, que a gente estava junto, né? Os cursos, as palestras, as certificações, os eventos. Vai ter a palestra magna agora do CRA do dia 30. A gente vai trazer uma fera, uma monstra, uma diretora incrível para palestrar para o profissional da administração. Vai ser televisionado, tá bom? Nós temos todos os acessos digitais, de carteira, de serviços pelo celular. Às vezes você pode, no processo seletivo, mostrar seu celular, né? E se identificar como administrador. Todos os nossos serviços são online, pelo autoatendimento, você não precisa ir até o CRA. Tudo pelo site você resolve, tá? E temos a Clínica de Negócios, que é um projeto, né? Um programa, na verdade, de consultorias gratuitas, onde a gente fornece consultoria gratuita para a sociedade, para as empresas que estão precisando, usando o administrador como voluntário. E para isso, a gente treina um administrador, que recebe um curso de consultoria gratuito. Ele se especializa em consultoria, entendeu? Praticando consultoria, junto com outros profissionais de consultoria, né? Uma coisa inédita que está bombando aí no Brasil. Show de bola! Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para qualquer tipo de dúvida. E me coloco também à disposição, professor, para a gente bater um papo sobre código de ética ou qualquer outro aprofundamento aí da área da administração que vocês tiverem, né, interesse aí de levar para a turma. Maravilha! Só um recado, gente. Coloquei o link lá da solicitação do certificado, tá? Tá lá no chat e agora mesmo ele vai expirar. Bom, agora é o momento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser levantar algum assunto que não foi falado, ou quer saber um pouco mais sobre alguns assuntos que foram falados, pode ficar à vontade, pode perguntar. E, enquanto isso, eu vou contar um fato. Eu estive na prefeitura de João Neiva e eles fizeram um concurso público. E nesse concurso público, a atividade dessa pessoa era uma atividade de administração. E eles não colocaram no concurso que seria necessário ser um administrador. E quem passou no concurso foi um engenheiro. Esse engenheiro tem que ficar sentado numa mesa para responder processos que vão para a mesa dele e dão prosseguimento nos processos. E processo, quem estuda, é só administrador. Tá? E aí, em resumo, eu conversei com a secretária de administração, que foi minha aluna, e ela disse o seguinte, que foi o maior arrependimento dela de não ter colocado que seria necessário um administrador. Porque o engenheiro, ele não tem a menor ideia do que se faz numa sequência de processos, input, processamento, output, ele não pode demitir porque ele é concursado. Então, só um exemplo aí para vocês entenderem qual é a necessidade que tem do conhecimento na área de gestão para qualquer atividade, seja ela pública ou privada. Precisa realmente do conhecedor da ciência da administração. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta aí que queira acrescentar, que queira perguntar? Essa turma é bem tímida, ela é bem tímida mesmo. Bom, feito isso, eu gostaria de agradecer
em nome da ESF, a sua participação, Felipe. Eu não conheço ninguém mesmo que fale da forma como você fala, explicando o que é o CRE, o que é o administrador. Por mais que eu já vi algumas pessoas tentando falar isso e fazer, ninguém consegue, na minha opinião, de todos os que eu já ouvi, falar tão bem, tão claro, essa necessidade de conhecer mais a fundo a ciência da administração, ligado à profissão do administrador, para aquilo que realmente nós estamos estudando. Então, eu sabia que ia ser de grande valia, porque os nossos alunos têm muitas dúvidas com relação ao que eles vão fazer depois, o que é um administrador, qual é a moral que nós temos que ter depois de formado, e tudo isso foi muito bem claro e explícito aí na sua apresentação. Eu agradeço em nome da ESFA, em nome da diretoria. A diretoria não compareceu hoje, que ela está em reunião, até da sala aqui do lado aqui, tá a diretora, tá o diretor acadêmico. Aqui, Felipe, é o tempo todo, dia e noite, a gente não para, é cheio de atividades. E agradecer a todos mais uma vez aqui presentes, espero que tenham aprendido muita coisa aí. E o pessoal está comentando lá, a Jusileia, agradecer a Gisele, uma ótima palestra. Vai abrir o site. Isso, gente, acesse lá o site do CRA. E eu já mandei para vocês, já inclusive por e-mail, lá no grupo do Telegram, já mandei para vocês todo o segmento para vocês solicitarem a carteira. Só um detalhe, Gisele, eu gosto sempre de corrigir isso aí, não é carteirinha, gente, é carteira de identidade. Carteirinha de clube, carteira de identidade. É uma carteira que te dá, você como aluno de administração, te dá a autoridade de um aluno de uma ciência e, quando formado, vai te dar uma carteira de profissão, tá? Felipe, agradeço mais uma vez e espero contar com você mais adiante quando a gente começar a estudar Código de Ética e acredito que o pessoal vai querer mais a sua presença. Pena que o nosso curso é todo EAD, a gente não se encontra, não é presencial, eu sinto muita falta disso, mas agradeço. Muito bom, eu agradeço o CRA por mim. Eu sou muito feliz por ser um dos conselheiros. Sempre foi um sonho meu e gostaria muito de colaborar mais, mas depois que eu vim para cá, para Santa Teresa, o meu tempo aqui é bastante cobiçado e aí eu tive que tomar essa decisão. Mas agradeço ao CRA, ao nosso presidente, por ter liberado você. E a você, pessoalmente, que é meu amigo e é uma pessoa das mais inteligentes que eu gosto de conversar. E estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Tá? Show de bola, pessoal. Eu que agradeço, o convite maravilhoso. Nunca vou deixar o professor Luiz na mão. Tá? Fico à disposição de vocês. Pode ligar para o CRA, pedir para falar com o Felipe. Tá passando em Bento Ferreira e Vitória. Quero passar lá no CRA. Pode me chamar que a gente conversa, sem problema nenhum. Me coloco à disposição para a gente conversar em outros momentos, sabe? Seja código de ética ou não, né? Isso aqui é só uma pincelada do que é o CRA, do que é a nossa profissão, de como que a gente luta para valorizar a profissão da administração, e uma pincelada do que é o nosso desafio, o que é a nossa oportunidade. Existe muito para a gente conversar ainda, eu sempre fico à disposição aí. Professor Luiz, pode contar comigo, né, por que deve é. Eu que agradeço. Pessoal, botei um link lá, o link vai expirar agora mesmo. Vou colocar de novo aí. Quem não fez, vai lá e faz a sua inscrição, que ao final de todas as palestras vai ser enviado. E amanhã tem mais, tá? Amanhã eu conto com vocês aqui de novo, às 19 horas. Então, gente, uma boa noite. Felipe, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E aguardo vocês aqui amanhã, tá? Até amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, Felipe. Boa noite. Valeu. Tchau, Felipe. Obrigado. Boa noite.